aqui trazendo a palavra nessa noite, das nossas vidas. Graças e paz, irmãos. Amém. Amém? Amém. Eu diria que os irmãos fossem procurando Lucas, capítulo 4, Lucas, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 11. A hora que o Júnior falou, quem tem um testemunho? Eu fiquei com vontade de vir daqui à frente, mas se eu desse o testemunho, eu teria que pregar. E aí eu falei, não, vou protelar um pouquinho, eu já vou fazer uma pregação testemunho. Aí eu já vou unir as duas coisas, o pessoal vai entender um pouco melhor. Nesta noite, eu quero falar sobre o tema características que destacam a fé como um dom de Deus. E o que eu quero falar? Todo pregador, a hora que ele vai pregar uma mensagem, ele tem diversos assuntos. E é uma agonia você escolher, porque você, pelo menos comigo, funciona dessa maneira. Aquilo que não fazia diferença para mim, por que eu vou repassar para os outros? Então a palavra tem que tocar fundo. E eu procurando entre um assunto e outro, eu estou tendo uma sequência de pregações que fala sobre fé. E falar sobre fé é fácil, irmãos, porque tem muita coisa para falar sobre fé. Só que aí veio esse texto e aconteceu algo. Deus começou a revelar algumas coisas e eu comecei a questionar Deus. Sabe aquele momento que eu vou lembrar do mano Diego? Você chapa na hora, você fica cheio, você fica sedento, você fica aficionado, seu pensamento dispara e não tem como. Às vezes você quer falar, não, está acelerado demais, mas está bom, está gostoso. E aí eu comecei a questionar Deus algo muito mais profundo. Sabe quando a gente tem uma experiência e aquela experiência ela pega e fala com você? Só que dali uns dias você vai buscar aquela experiência que falou com você e naquela hora 2 mais 2 era 4. Só que depois você vai buscar aquela experiência, já é 3, já é 5, mas não encaixa de novo. E eu perguntava, mas Deus, o que acontece? A fé, eu tenho experiência de fé, e depois, de repente, quando eu preciso de novo, eu não sei no que me basear para mim achar aquele fio da meada novamente.
dia é o seguinte, que quando você quer marcar um momento, você associa ele a algo importante. Por quê? Associando a algo importante, nossa memória, ela é memória recente, e é como se fosse arquivos em gavetas. O que é mais importante, aquilo que te impactou, está na frente. Só que se você acessar aquele arquivo, o que vai acontecer? Vai acontecer, e daí Deus fez eu lembrar. Você lembra o dia que você foi batizado pelo Espírito Santo? Na hora, sabe quando você liga o computador e a luzinha faz assim, tum, rapidamente abre o arquivo. Abriu na minha cabeça o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí começou a vir, como a âncora da memória se fixou naquele momento, naquela situação, começou a vir na minha cabeça. Era um sábado, na rua ali Santos, tinha uma casa assim, e você começa a ver detalhes, você começa a ver circunstância, onde havia jovens, que antigamente era diferente de hoje. Onde havia jovens, antigamente a vigília começava às 8 horas e parava às 6 horas da manhã. Não era 15 minutos e vamos tomar água, 15 minutos vamos louvar, 15 minutos vamos fazer isso. E sabe o que aconteceu naquele dia? Eu fui sedento, eu tinha aí 17 anos e eu fui sedento. Eu quero receber esse tal do batismo do Espírito Santo, eu quero. E chegou lá pela 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, colegas, eu estava junto com o Jorge, do Norte, colegas começaram a receber, e parecia algo engraçado, sabe? Sabe como acontecia? A pessoa pegava na tua mão, ela não ficava 5 minutos, ela ficava meia hora chacoalhando e fala, repete, xarabacanta, não se importa que você está falando a minha língua. E a pessoa começava assim, de repente ela pegava no tranco e começava a pular um repreprê e começava a falar por si próprio. E eu olhava aquela coisa, eu falava, que negócio maravilhoso, eu quero isso, eu quero esse negócio é bom demais. E acontecia com todo mundo, menos comigo. Sabe quando você está travado, você quer muito uma coisa, você quer muito mesmo, e aquela ansiedade toda sua te trava, você fica tão ansioso para ter que te trava. E eu saí naquele dia frustrado, terminou até mais cedo a vigília, era às 3h30, 4 horas da manhã, e eu cheguei em casa, eu dormia no meu quarto, eu lembro detalhes e vou contando, tinha um guarda-roupa que separava, era um quarto pequeno, meu irmão pro lado de lá e eu pro lado de cá, e o guarda-roupa no meio. E naquele dia meu irmão não estava, era uma noite de sábado para domingo, meu irmão gostava de sair para Bedel, o Juraci, meu irmão não estava. O Juraci não estava lá, e as outras pessoas dormiam na casa da minha mãe. Lá no outro lado tinha um outro quarto do lado. Aí o que aconteceu? Pela fé, o homem falou que era assim, ó. E tal, e eu comecei sozinho lá naquele quarto. Queridos, aí Deus começou a me falar, a fé é pelo agir. E o que aconteceu? Naquela noite eu fui batizado com o Espírito Santo sozinho na minha casa. Depois foi algo que lembrou. E eu falei tudo isso para falar sobre a âncora da memória. O que acontece? Agora, algo que eu quero que você analise. Quando nós aceitamos a Jesus, o que nós pensávamos que era fé antes de aceitar Jesus? Olha, eu confesso que antes de eu ter a experiência, eu pensava que era algo que caía do céu aqui, fazia puff e as coisas aconteciam. Era algo automático, eu pensava assim. Só que não era. E algumas pessoas que ainda nem aceitaram Jesus, elas falam que tem fé, mas a fé dela tem a conotação de esperança. Sabe o que é esperança? Esperança é uma
chance que vai acontecer alguma coisa. Essa é a esperança. E depende da esperança. Tem uma esperança que é 1 em 1000, uma esperança um pouco mais forte que é 1 em 100, mas não é algo certo. E fé, depois eu vim a entender que é o firme fundamento. Fé, eu vim a entender que é a convicção. Fé, quando a gente começa a entender mais, é trazer do futuro para o presente. Fé, quando a gente entende mais, é viver o futuro já no presente, mesmo que a coisa ainda nem existiu, nem foi fabricada ainda. Pela fé, já estou vivendo, já estou vestindo, já estou usando. Não dá mais ansiedade, não dá mais. Aí eu comecei a entender que a partir do momento que Jesus entra em nós, parte de Deus entra em nós, porque Jesus é Deus, e juntamente com Jesus vem o Espírito Santo. E aí o que acontece? A fé começa a ser liberada. Amados, quanto mais nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, mais fé nós temos. Quanto mais nós temos comunhão com Jesus, mais fé nós temos. Quanto mais nós obedecemos aquilo que a palavra fala para nós, mais coisas acontecem, mais fé nós temos. E agora eu quero ler o texto. Lucas 5, 4 ao 11. Quando acabou de falar, disse a Simão, aqui é Jesus falando, amados: faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Notem bem que antes, nesse contexto, Pedro, ele ainda nem convertido era. Pedro, ele foi chamado aqui no final, sabe? Então Pedro tinha pescado a noite toda e estava na praia lá, como sobrando, não fazendo nada. Aí Jesus, havia uma grande multidão. Jesus falou: empresta o barco aí, vamos afastar um pouquinho mais para longe da praia, eu quero falar com essa galera, eu quero falar com esse povo. E após Jesus falar com o povo, começa isso daqui. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo lançado toda a noite, nada apanhamos. Olha o detalhe: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe que lhe rompiam as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem, ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que se fizera, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas. Olha só a palavra, doravante, até agora era um pescador, serás pescador de homens. Aqui houve a convocação de Pedro. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor Jesus, abençoa que eu consiga passar, Pai, tudo aquilo que veio sobre mim, Senhor, através desta passagem. Pedro, ele ainda não era cristão e era um pescador. Eu sou um pescador. E todo pescador, ele é teimoso, ele é turrão e ele sabe tudo. Só eu sei pescar, só eu sei onde está o peixe, só eu. É muito eu na coisa, sabe? Parece que isso faz parte do pescador. Eu peguei um peixe desse tamanho, ele aumenta, ele faz essas coisas. E Pedro era assim, impossível. E Jesus chega para Pedro e fala: vamos pescar, Pedro. Mas agora, Senhor, já pescamos a noite toda. E algo
que Pedro tem uns insights, umas coisas tremendas. Ele simplesmente resiste um pouco, fala a sua argumentação, mas aqui no versículo 5 ele fala algo que foi Deus que inspirou mesmo antes dele se converter. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Queridos, nós podemos a vida inteira ter tentado muitas coisas, não ter tido nem condições, nem fé para que aquilo acontecesse. Só que nós tentamos da forma errada. Nós tentamos por nós mesmos, nós tentamos pelos nossos recursos, nós tentamos pela nossa vontade, nós tentamos por inúmeras circunstâncias, Só que aqui havia uma situação diferente. Estava Deus junto, que Jesus é Deus, ele faz parte da Trindade. E Pedro, ele falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe quando nós usamos essa chave bíblica, esse mistério bíblico, sobre a tua palavra, a responsabilidade sai da gente. E aí Pedro, e uma coisa que nós vemos aqui é que precisa agir. Os peixes não iam pular na rede em cima do barco, precisava um certo esforço, um certo trabalho, precisava uma agilidade, precisava ter uma força de vontade para fazer a coisa acontecer. Porque Deus falou: vamos pescar e lançar a rede. Mas aí a fé passou para Pedro. A parte de Pedro era colocar as redes. Pedro colocou as redes. E eu creio que passou segundos, a rede começou assim, e nem bem desceu, ela se encheu de tanto peixe. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: quando você age pela fé, quando você age baseado na palavra de Deus, não só você, mas todos que estão ao redor usufruem da bênção. Olha o que aconteceu: começou a entrar peixe, e aí encheu o barco todo. Depois, ele vem aqui, companheiro, o negócio aqui tá bom demais, e começou a encher o outro barco. Aí acabou os peixes da rede e os barcos lá afundando. E outra coisa que eu aprendo com o texto: olha só, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: retira de mim. Amados, quando o milagre vem, quando a fé vem, quando a presença de Deus está perto e você sente, não tem como você não se constranger se você está de forma inadequada. Sabe por quê? Outro texto diz que, sabe como o pescador geralmente é sem camisa, calçãozão rasgado, mostrando a cueca, se tinha cueca na época, senão era cofrinho mesmo, e ele estava do lado de alguém santo. Meu irmão, imagina o temor, a hora que o negócio aconteceu. Pedrão falou: tô frito. Jesus, vai para lá, eu sou pecador, olha a forma que eu estou. Isso tem que haver em nós. Queridos, a hora, não se dê uma de orgulhoso. A hora que acontecer a coisa, isso é normal, a gente se sentir acuado, a gente se sentir pequeno. Pois à vista da pesca que fizeram, versículo 9, a admiração apoderou-se não só de Pedro, mas de todos os seus companheiros. A bênção, isso é algo de Deus que eu vou falar para vocês, só vai chegar em nossas vidas quando nós agirmos com fé, de acordo com a âncora, aquela que tem firme, que alcançou uma rocha e que o barco vai para lá e para cá e ele não fica zanzando.
nessa noite. E essa bênção e essa fé, ela nasce no coração, ela não nasce na cabeça, na mente. Sabe por quê? Porque se nós deixássemos guiar pelos sentidos antes de nós sermos salvos, nós nunca chegaríamos a Jesus. Por quê? Pelos sentidos nós vemos Jesus? Não vemos. Pelos sentidos nós cheiramos Jesus? Nós apalpamos Jesus? Não. Então como Jesus vai vir a nós? Como Jesus vai ser conhecido? Como nós vamos entrar nessa dimensão de fé se não houver um entregar-se? Não houver um agir? Saber eu sei, mas se eu não agir, não acontece nada. Só saber, meu irmão, não faz nada. Em geral, o ser humano tende a andar por vista e não por fé. O homem busca agarrar-se ao que vê, esquecendo que por trás de todo esse sistema mundano existe um sistema espiritual que é totalmente contrário ao sistema que aí está. E isso engana muito, porque pelo sistema humano precisa-se de muitas coisas para acontecer algo. Para Deus é algo fácil, simples, é algo. Deus tem Jesus tem a capacidade de simplificar o que já é simplificado. Olha só, Moisés, para falar, existia tantas leis em Deuteronômio que ficaria o dia inteiro. Daí Deus resumiu para Moisés em 10 mandamentos, sem perder e sem deixar nada para trás daquele monte de lei. Daí chega Jesus, e Jesus de 10 resume em 2. E outra coisa, além de não perder, avançou muito mais do que todos. Amarás o teu Deus sobre de todas as tuas forças, de toda a tua vontade, e o teu próximo como a ti mesmo. Isso, e muitas vezes nós ficamos pensando que é algo muito complicado. Obter as coisas é algo muito complicado. Nós temos que raciocinar. Eu crerei quando eu sentir, quando eu apalpar. Mas não é isso. Isaías 1, 19 e 20 diz: o Senhor nos diz: se quiseres, olha o que acontece. Se quiseres, e um outro referencial, me ouvirdes, comereis o bem, ou o melhor em outra tradução, desta terra. Mas se recusares e fizerdes rebeldes, sereis devorados pela espada, pois a boca do Senhor o diz. Deus nos dá a entender-nos, ou a dizer-nos: se quiseres, o sucesso e o fracasso depende de você. A minha parte eu já fiz, meu irmão. E ó, há muito tempo. O restante depende de você. E algo que nós temos que lembrar de algumas pessoas que surtaram nessa situação de fé, disse o seguinte: sem fé ninguém agrada a Deus. Então, algo que nós temos que buscar, e eu não sei até quando Deus vai me fazer pregar sobre esse assunto, mas até quando Ele colocar coisas na minha mente sobre fé, eu vou pregar. Por quê? Porque quando a gente faz isso, eu preciso de fé, amados. Vocês lembram o que eu disse no começo? Hoje, 2 mais 2 é 4. Mas se eu não fixar essa palavra que Deus me colocou aqui, através desse texto, através de Simão Pedro aqui, mas sobre a sua palavra
quero orar com os irmãos. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos acalma. A Tua palavra nos faz enxergar o invisível, nos faz ouvir o inaudível, Senhor. A Tua palavra nos faz suportar o insuportável, ó Pai. Porque ela gera fé em mim. E agora, Senhor, que os irmãos que aqui ouviram esta palavra, volte para os seus lares, ó Pai, ruminando, Senhor, esta palavra, ó Deus, e que, Senhor, surta tudo aquilo que nós formos fazer, ó Pai, eles lembrem desse dia e lancem a âncora aqui na Tua palavra, na Bíblia, e procurem ali, ó Deus, algo que a palavra diz: eu quero me lembrar daquilo que me traz esperança, daquilo que me traz fé, daquilo que me faz ver o sobrenatural, daquilo que, Senhor, também eu creio, porque o Senhor disse. Eu creio, Deus, porque o Senhor disse, e isso me basta, ó Pai. É o que nós temos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Queremos também ainda estar orando pelos pedidos que estão nos vasos, coloca os avisos da semana, estar lembrando os amados, passando esse domingo no outro, nós teremos aniversário da igreja. E já estavam convidado, Victor. Nós vamos ter um almoço, um churrascão aqui, vamos jogar um ping-pong, vamos se alegrar à tarde aí e ter momentos de adoração à noite, em agradecimento por esse ano que se passou. Grandes coisas fez o Senhor em nosso meio. E nós não podemos ficar calmos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele te concederá os desejos do seu coração. Descansa no Senhor. E como que a gente agrada? Como que alegra o Senhor? Exaltando, glorificando, adorando. Amém? E vamos estar domingo que vem aqui em festa. Amados, se você tem um pedido que não foi colocado, mas você almeja algo do Senhor, eu tenho convicção que hoje o culto de campanha, cura, busca, libertação, Deus está disposto. Lembre-se, a fé depende de você agora. A fé é de Deus, mas Ele já fez. Depende de ti. E você, se tiver alguma coisa, levante as suas mãos e vamos estar. Querido Deus, eu quero neste momento orar, Pai, por cada pedido que está aqui neste lugar, por cada pedido, Senhor, de pessoas que